Então, pessoal, essa resina aqui, a Spectra Basic da Dentsply Sirona, é uma resina que ela é microhíbrida e é uma resina que ela tem 7 cores baseadas na cor Vita e cores de esmalte. Então é uma resina interessante para a gente pensar em numa restauração posterior ou numa restauração anterior mais simplificada dessa resina mais básica da linha da Dentsply Sirona. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é a manipulação dela, como é que ela funciona. Então, pessoal, essa aqui é a Spectra Basic e a manipulação dela, assim como das outras resinas, a gente tem que trabalhar sempre com o quê? Com a mão leve e procurando fazer movimentos mais longos, tá? Você veja como é que é a esculpibilidade dela. A gente consegue trabalhar com ela desde que a gente esteja sempre com o nosso instrumento limpo, né? Então, invista num instrumento de qualidade e sempre que você for conduzir e manipular essa resina, o ideal é que você manipule e volta e meia você limpe esse instrumento com uma gaze para não ficar os monômeros nessa espátula e essa resina ficar grudando de volta na espátula. Você vê que eu não limpei a espátula, ó, e eu estou conseguindo manipular essa resina de uma maneira interessante. Perfeito? Então, pessoal, vamos ver como é que funciona a translucidez ou opacidade dessa resina quando a gente tem fundos diferentes, né? Aqui simulando um fundo preto, como se fosse o fundo da boca, ou um substrato diferente, e aqui um fundo mais claro. Então a gente pega aqui um incremento mais ou menos de 1 milímetro de espessura, né? E a gente vai ver como que ele se comporta nos diferentes substratos, nos diferentes fundos de boca. Então você veja que é uma resina que quando a gente vai trabalhando com ela, em finas camadas, a gente consegue enxergar uma passagem de luz. Vocês conseguem ver daí que a gente consegue ainda enxergar esse fundinho escuro? Então, é uma resina de esmalte, como eu falei, só que ela é uma resina que ela tem uma certa translucidez. A gente consegue uma profundidade com essa restauração. Perfeito? E aqui o efeito que ela dá quando a gente tem um fundo branco. Tá? Então, olha como é que a gente consegue manipular essa resina. Pessoal, então essa daqui é a Spectra Basic na cor A2, testando em diferentes substratos, como se fosse o fundo escuro da boca e tudo mais, resina já polimerizada. Então você vê que é uma resina de esmalte, que ela tem o quê? Uma translucidez, ela passa a luz e a gente consegue esse efeito aqui com ela numa camada mais ou menos de 0,5 milímetro. Perfeito? Então essa resina é a Spectra Basic da Dentsply Sirona.